Fala, queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou o professor Tiago Andrade e estamos chegando aqui no canal Matemática Bulando, resolvendo mais um exercício para você. O exercício hoje é sobre vetores, assunto muito importante para os principais vestibulares do país. Então já chega aí freneticamente deixando aquele like no nosso vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Vem com o Titi! Bom, queridos, o exercício já está no nosso quadro e diz para a gente o seguinte: um barco movido por motor desce 120 quilômetros de rio em 2 horas. No sentido contrário, demora 3 horas para chegar ao ponto de partida. Perguntamos: qual é a velocidade da água do rio? Sabe-se que na ida e na volta, a potência desenvolvida pelo motor é a mesma. Bom, queridos, vamos pensar no exercício da seguinte maneira. Bom, já estamos aí no nosso layout de solução. Vamos pensar o seguinte: imagina que aqui você tenha um rio, que são as margens desse rio. No primeiro momento, o que acontece? Você tem aqui o seu barquinho frenético descendo o rio. Digamos que o barco se move nesse sentido, então ele está descendo o rio, VB é a velocidade desse barquinho aqui. Porém, as correntezas da água também empurram esse barquinho para lá. Aqui é a velocidade da água. Então, se ele está descendo o rio, ele está no sentido do deslocamento da correnteza. A velocidade da água do rio é exatamente a pergunta do exercício. A velocidade da água do rio. Então, por isso estou representando ela ali. Bom, nesse caso, descendo o rio, nós sabemos que a velocidade resultante vai ser exatamente a soma, ou seja, a velocidade da água mais a velocidade do barco. E nesse caso, segundo o texto, ele vai descer 120 quilômetros em 2 horas. Ou seja, na descida, ele percorre uma distância de 120 quilômetros e ele gasta para isso um tempo de 2 horas. Nesse caso, a gente pode usar aquela equaçãozinha simples, né, que o espaço é a velocidade vezes o tempo. Ele está percorrendo 120 km com uma velocidade VR, que é a velocidade resultante da descida, vezes um tempo que é 2. Passo 2 dividindo, essa velocidade resultante vai ser 120 dividido por 2, ou seja, a velocidade resultante vai ser de 60 km por hora. Ah, professor, eu faço isso mais rápido. Ótimo, que bom. Muito bacana. Agora vamos lá. A segunda situação é a mesma. Porém, o barquinho agora, ele está o quê? Subindo o rio. Então o barco agora, a velocidade do barco está no sentido oposto ao da água. A água não muda o seu curso, a água continua freneticamente descendo o rio. Então agora a velocidade da água e a velocidade do barco estão em sentidos o quê? Opostos. E como elas estão em sentidos opostos, nessa situação a velocidade resultante linha, você tem um subindo e o outro descendo, vai ser a velocidade do barco menos a velocidade o quê? Da água. E agora nós vamos fazer a mesma coisa que o anterior. Ó. Ele vai subir agora a mesma distância, que é 120 quilômetros, porém ele gasta agora um tempo de 3 horas. Se ele gasta um tempo de 3 horas, porque essa velocidade é menor. Agora, vamos calcular aqui ó, o espaço, é a velocidade vezes o tempo. O espaço que ele percorre é o mesmo, 120. A velocidade é o VR', vezes o tempo, que é 3. O 3 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Esse VR' vai ser 120 dividido o quê? Por 3. Ou seja, a velocidade resultante na subida vai ser de exatamente 40 km por hora. Também pode calcular mais rápido, não precisa ser
tão formal, mas o que eu preciso explicar esse beabá para que você possa acertar esse tipo de exercício. Bom, mas professor, aqui tem a velocidade resultante na descida, que é 60, e a velocidade resultante na subida, que é 40. Como eu vou achar a velocidade do curso da água, a velocidade da água do rio? Bom, agora nós vamos montar um sistema. Então, nesse caso, o meu sistema é que a velocidade do barco, VB, mais a velocidade da água, no primeiro caso, é 60 km por hora. Em contrapartida, no segundo caso, a velocidade do barco menos a velocidade da água, que é na subida, vai ser de 40 km por hora. Nesse caso, é um sisteminha aqui simples, a gente pode somar as duas equações. Vai ficar assim, ó, VB mais VB me dá o dobro de VB. VA mais o menos VA dá 0. E 60 mais 40 me dá 100. Opa, então nós estamos chegando que o dobro da velocidade do barco é 100, o que já é suficiente para afirmar que a velocidade do barco, então, é 50 km por hora. Nesse caso, se a velocidade do barco é 50 km por hora, eu posso pegar qualquer uma daquelas duas equações. Por exemplo, VB mais VA é igual a 60. Como o VB é 50, vai ficar aqui 50 mais VA é 60. Logo, a gente chega que a velocidade do curso da água vai ser 60 menos 50, que dá exatamente 10 km por hora. E é por isso, senhoras e senhores, que o gabarito desta questão é exatamente o gabarito da letra D de doidão. E assim nós resolvemos mais um exercício aqui no canal Matemática Bulando. Queridos, deixe o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima sessão. Titi Resolve. Bye, bye.